Então, continuando aqui, os apócrifos no Novo Testamento, também como conhecido como evangelhos apócrifos. E o que quer dizer apócrifo? Significa escondido, né? São coisas, foram livros, literaturas escondidas, significa apócrifo. Para eles, esses livros eram errados, estava escondido ali, eles esqueceram, esconderam, não quiseram que nós soubéssemos de tudo aquilo que foi passado, que foi acontecido na época do cristianismo. Então tem um relato aqui, né, que os livros canônicos, que é aqueles que são considerados, é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João são os livros canônicos, com livros que foram considerados por eles na época, né, na época do começo do cristianismo, que eles consideram como livros canônicos, verdadeiros, né? E sabemos que existem esses livros, né? Mas eles não deixaram que chegar ao nosso conhecimento. Mas existe hoje muita forma da gente descobrir esses livros, ler esses livros se a gente quiser. Se a gente procurar a literatura, a gente vai encontrar, né? E o termo apócrifo vem do grego, né? Que significa justamente coisas escondidas. O termo geralmente é aplicado para designar livros que já foram considerados pela igreja como úteis, mas não divinamente inspirados. Então esses livros eles eram úteis naquela época, mas como eles acham que não foi inspirado para eles escreverem, porque foi no começo do cristianismo, de que Jesus foi crucificado, depois ressuscitado, depois ele fez a sessão que subiu aos céus, e esses livros foram escritos depois disso, eles não consideraram como livros inspirados por Deus, né? E eu creio que Deus, não que não seja inspirado por Deus, mas que Deus não quisesse, não era interessante a gente saber. O interessante é a gente saber a nossa salvação, o que ele veio significado aqui dele na terra, como Messias, resgatar o povo que estava perdido no pecado. Essa foi a missão de Jesus. E essa missão de Jesus, ela é relatada muito no livro do João, no qual foi o que preparou o caminho para Jesus vir e as pessoas creem que vinha. João foi um tipo de Noé, na verdade, né? João foi um tipo de Noé, que ele pregava que vinha o dilúvio, Noé pregava o dilúvio, e ele veio pregando que vinha o Messias para resgatar o povo que estava todo perdido na idolatria, exilado na mão daqueles de Potifar, de Nero, aqueles da época, reis, né, que comandava a cidade, já não era mais reis, né, já comandava a cidade. E toda a luta grande, muito grande de Jesus foi provar que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Então a doutrina de Jesus é que nos interessa. Qual é a doutrina de Jesus? A doutrina de Jesus é crer e ser batizado, será salvo. A doutrina de Jesus é o amor. A doutrina de Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Isso é a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é orar, expulsar demônio, curar enfermo. Essa é a doutrina de Jesus, do Evangelho, né? Que ele chegou primeiro milagre dele é contado, né? Então ele expulsou o demônio, ele curou o enfermo. Essa é a doutrina de Jesus, a doutrina do reino, né? Então ele é o nosso rei. Então ele foi preparar lugar, como diz lá em João, para um dia vir nos buscar. E quando esse lugar estiver preparado, e nós estivermos preparados, porque o lugar eu creio que já está preparado. O que não está preparado somos nós, que ainda estamos relutando
com esse pecado dentro de nós, que é a nossa carne, nossos desejos carnais, é a nossa vontade. Quando nós chegarmos no patamar de Paulo, Jesus vai vir buscar a sua igreja, e não vai demorar muito, porque ele está dando oportunidade. Se você não aceitar Jesus, se você não crer no que ele veio fazer na terra, ele vai acabar vindo buscar aqueles que estão preparados, e aqueles que ainda estão pensando se um dia vai chegar ao patamar de Paulo e dos outros apóstolos, vai acabar ficando, porque tem muita gente aí em cima do muro, e muitos que estão dentro da igreja, mas não procuram uma libertação, não procura viver verdadeiramente a palavra, e acaba deixando as coisas importantes de Deus para trás, que é a obediência, o que Deus mandou você fazer, o que Jesus ordenou para nós fazermos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Você tem feito? Nós temos feito? Muitas das vezes nós deixamos a desejar. Às vezes um vizinho nosso está precisando de ouvir uma palavra, um parente nosso. Por que a minha família ainda não foi toda resgatada para a salvação? É uma pergunta que eu vou deixar para nós refletirmos. Isso não tem nada a ver com a nossa apostila, porque a nossa apostila é a estrutura da Bíblia, né, como foi feito o Novo Testamento, como foi feito o Velho Testamento, mas eu estou entrando nesse parâmetro porque tudo leva a Jesus, amém? Então, o que você tem feito para alcançar a tua família? O que você tem feito? Porque a tua família tem que ser a prioridade de salvação. O que você tem feito? Como você tem buscado? Como você tem agido? Conheço pessoas que muitas vezes estão preocupado em conseguir um novo relacionamento, está preocupado com sua vida sentimental, é separado, quer um novo marido, é solteiro, quer arranjar um noivo, um marido para casar ou um namorado, mas não se preocupa de pregar, fazer o ID de Jesus, de conseguir ganhar almas para Jesus, e acaba perdendo até a sua. Então, é uma dica, é uma reflexão que eu estou fazendo, e vamos dar continuidade na nossa aula, que é a estrutura da Bíblia. Eu estou lendo, eu vou ler o Novo Testamento, que é a estrutura do Novo Testamento, como foi composto, como ele foi feito. Que ele foi feito pelos evangelhos, pelas cartas de Paulo e outros dos apóstolos também, de Pedro, né? Tem de Judas, tem de Tiago, tem de João, tem de outro João menor, que é o João que dizem, o João que recebeu a revelação. Muitos teólogos dizem que esse João é o irmão de Jesus. Tiago, eu sei que é irmão de Jesus. O livro de Tiago, tem o livro de Tiago, tem os Atos dos Apóstolos, na verdade, que são todos os escritos, e essa é a estrutura da Bíblia. E eu vou ler com vocês agora essa estrutura do Novo Testamento, e depois eu vou entrar de como ela foi escrita no Brasil, qual foi a gráfica que começou escrevendo a Bíblia. Eu acredito que quase todos já sabem que a gráfica que escreveu a Bíblia a primeira vez foi a SBP, Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos dar uma pincelada nela também, para completar a estrutura da Bíblia, na lição 4.